dia, seja bem-vindo a mais uma aula. Dessa vez a minha garganta não está muito boa, estou com Covid e minha voz está meio sumindo, mas vamos tentar assim mesmo, tá ok? Pessoal, tenho que confessar para vocês que essa lição foi bem complicada de eu terminar de fazer, por causa das dificuldades da doença. Tô com a voz meio sumindo aqui, mas vamos tentar, tá ok? Temos hoje um assunto bem interessante, que é a mudança de pensamento, tratamento da nossa mudança de pensamento, que eu acho que é fundamental para a nossa crença, para o nosso crescimento na fé. Entender melhor o que é participar do reino de Deus, o que é fazer parte do reino de Deus, o que significa isso tudo. Ok? Vamos orar para a gente começar. Pai Celeste, Deus bondoso, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, muito obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu a conclusão, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, fala conosco, fala, Senhor, com qualquer um que estiver ouvindo essa aula, Pai, que possa, Senhor, se abrir a renovação do pensamento, a renovação dos modos, a renovação do modo de vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Eu acredito que dessa vez eu consiga cumprir a minha promessa de fechar nos 40 minutos. Vamos lá. Acredito, vamos tentar. Então, para a gente tocar o barco aqui, aí está a leitura semanal, os diversos trechos. O trecho base de hoje é esse daí de Mateus. O texto de segunda e de terça são os textos comparativos da mesma passagem, ok? E tem outros textos ao longo da semana para a gente não se perder. De novo, a gente focando aqui nos objetivos da lição, é importante a gente observar isso aqui. Modelo de cidadania do reino. O reino de Deus tem um modelo de cidadania completamente diferente do reino daqui fora, do mundo. O reino desse mundo é diferente. O reino de Deus tem um modelo de cidadania diferente. E é isso que a gente quer apresentar para vocês. Outro objetivo da lição: evidenciar que é necessário a gente amadurecer espiritual e emocionalmente. Tá ok? Necessidade de amadurecer espiritual e emocionalmente. E por fim, mas não menos importante, destacar a importância das crianças e a necessidade que a gente tem de cuidar delas e tratá-las com respeito, que muitas vezes falta. Ok? Vamos lá? Vamos seguir. O texto base da lição é aquele texto onde os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Tá? Há duas passagens onde Jesus trata das crianças. Uma delas é essa. É quando eles começam a discutir entre eles quem seria o maior no reino de Deus. E vamos lá, no reino dos céus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus.
Porquanto aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Texto curto, mas ele é extremamente significativo. Vamos lá. Para a gente começar a lição, eu queria que você fizesse um apanhado das suas memórias de infância. Vai lá nas suas memórias e pensa. O que está na sua cabeça daquilo que te passou durante a infância? Tanto memórias boas quanto memórias ruins. Tá? Faça um apanhado geral. Fica com essas memórias durante toda a lição. Como é que você era tratado, o que acontecia, o que era legal, o que não era. Fica com isso tudo na sua cabeça durante toda a lição. Você se lembra que desde pequeno você é forçado a ser cada vez mais adulto? Até hoje, a gente exige que as crianças sejam cada vez mais adultas. E esse processo de adultização está cada vez mais precoce. A nossa sociedade só pensa nos adultos, não pensa nas crianças. Tudo é em função dos adultos, tudo é em função. Só que o modelo de cidadania do reino de Deus é o modelo da criança. Não no sentido da infantilização, mas no sentido da dependência completa de Deus. Tá? No sentido do não desejo de aparecer, de ser maior, mas simplesmente de fazer parte. E isso é o que a criança mais quer, fazer parte. Ok? Vamos tocar o barco. Esse relato que a gente leu, ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos, tá? Em Mateus, Marcos e Lucas, com vieses um pouquinho diferentes. Marcos, por exemplo, faz um destaque um pouco diferente, mas a gente vai tocar disso lá na frente. O fato de ele aparecer nos 3 evangelhos sinóticos chama a atenção da gente da importância desse fato. Se fosse algo muito localizado, os 3 não teriam dado a ênfase que deram. Mas os 3 evangelistas focaram nesse relato, na pertinência do reino de Deus. Mateus faz uma abordagem muito mais longa a respeito do reino de Deus. Mateus descreve todo o discurso de Jesus a respeito do reino de Deus de uma forma bem continuada. O livro de Mateus vai assim, ele pega desde um pouquinho antes do Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, ele segue direto. Começa no capítulo 3 e vai até o final do capítulo 25, quase no final do livro. Ou seja, ele já começa, logo após relatar a infância de Jesus e tal, ele começa a fazer o relato do discurso a respeito do reino de Deus. E ele relata tudo o que está acontecendo na vida de Jesus através de discursos a respeito do reino de Deus. E aí, os estudiosos dividem esses discursos em 5. Eu peguei um aqui da lição, uma das divisões aqui apresentada na lição, onde ele coloca, ele divide da seguinte forma: primeiro discurso, a justiça do reino de Deus, que vai do capítulo 3 até o capítulo 7. O segundo discurso fala
que essa justiça do reino de Deus liberta os pobres e os oprimidos, que vai do capítulo 8 até o capítulo 10, o segundo discurso. Depois, ele vai falando que essa justiça que liberta os pobres e oprimidos, ela produz conflitos na sociedade. A sociedade não aceita muito bem isso e aí ela vai criando conflitos. E a partir dali do capítulo 11, vai até perto do final do capítulo 13, ele vem falando disso. A partir daí, ele entra numa outra narrativa, que é do nascimento de um novo povo. Ou seja, a partir de Jesus, um novo povo nasce, um povo com características diferentes. Vai do final do capítulo 13 até o final do capítulo 18. E é neste quarto discurso que está inserido o nosso texto de lição. Tá ok? E por final, após o capítulo 18, já no capítulo 19 até o 25, vem Jesus trata da vinda definitiva do reino. Tá ok? Então o nosso texto está inserido no quarto discurso, que é a respeito um novo povo que nasce a partir da ação de Jesus. Tá ok? A preocupação desse quarto discurso é trazer orientações para a vida prática. E aí, da vida prática da comunidade, da vida em comunidade desse povo que resolve seguir a Jesus. Nesse trecho, em geral, no capítulo 18, propriamente dito, Jesus faz uma abordagem, assim, o Mateus faz a abordagem do discurso de Jesus, mostrando alguns detalhes. Olha só como é que a coisa é bem estruturada. Como deve ser um membro da comunidade de Jesus, que é exatamente o nosso texto aqui da lição, os versículos de 1 até o 5. O membro da comunidade de Jesus deve ser assim, X, ponto. Depois, ele vem tratando de como tratar as pessoas que são mais frágeis na comunidade, aqueles que têm mais dificuldades. Como é que eu vou tratar essas pessoas? Depois, ele trata, e aqueles que se afastam da comunidade, o que eu faço com eles? Corro atrás, dou apoio, o que eu faço? E é nisso que entra a terceira parte do capítulo, lá no versículo 10 até o versículo 14. Tudo trechos pequenos, mas que vão dando o norte de como deve ser. Como é que eu vou tratar quem age fora das regras da comunidade? Quem age de maneira equivocada. Eu estou aqui dentro, mas eu estou em dissonância com a coisa. Como é que está? Como é que deve ser tratado? E por fim, o trecho mais longo que fala do perdão. Perdoar é essencial para que a vida em comunidade prevaleça. Ok? Então, o capítulo 18 é rico nesse sentido, nessas orientações. E a gente vai focar nesse primeiro trecho aí, que é o versículo de 1 a 5, que é como deve ser um membro da comunidade de Jesus. Tá ok? E aí a gente observa o seguinte, que Jesus abre a sua fala mostrando algumas exigências. Vamos lá. A primeira coisa, versículo 3, se converter. A palavra usada para conversão, lá no texto original, é estrefo, que quer dizer virar, mudar de direção. Metaforicamente, ela pode ser usada também, não somente aqui, né, nesse sentido assim, fazer conversão à direita, conversão à esquerda, como a gente usa no trânsito,
mas na mudança de conduta, troca de modo de agir, ok? E Jesus aponta para essa necessidade de mudança de pensamento dos discípulos. O que os discípulos estavam preocupados? Eles estavam preocupados em serem maiores, mais importantes, mais poderosos. Ali havia uma preocupação que a gente vai ver, essa preocupação ela está mais explícita lá no texto de Marcos. A gente vai dar uma passada nisso em alguns slides mais para frente. Havia uma preocupação porque eles já estavam observando que alguns estavam mais próximos de Jesus do que outros. No texto de Marcos, isso fica bem claro. Eles vinham conversando quando Jesus retorna para Cafarnaum, e eles estavam no contexto lá de uma casa, provavelmente a casa de Jesus ou alguma casa próxima, e havia ali crianças ali perto, mas havia essa discussão entre eles. E Jesus, percebendo isso, chama essa criança para poder mostrar que a coisa é diferente. Tá ok? O que acontece ali? O caminho para a mudança é indicado por essa criança. Jesus pega essa criança para usar como exemplo. Por que a gente quer mostrar isso? Vamos lá. Primeiro, a palavra paidos, o paidos, paidia, ela tem a ver com filho, com criança, mas ela também pode ser usada como um empregadinho raso da casa, um criadinho, um garoto de recados. Embora seja mais raro esse uso, mas pode ser usado também. E Jesus, ele se coloca como o servo. Então, paidio também pode ser servo. Um servo de baixo grau, tá? Aquele lá embaixo mesmo, alguém que não toma muita ciência do que está acontecendo, é simplesmente fazer. Jesus chama essa criança que naquele contexto, olha só, naquele tempo uma criança de 12 anos não era considerada socialmente, muito menos o empregado. Ele é símbolo dos fracos, dos pobres e humildes, aquelas pessoas que não têm importância ou pretensão, que são socialmente esmagadas pela sociedade injusta. Jesus pega essa figura, uma criança que não tinha voz qualquer na sociedade. Muito provavelmente, essa criança que Jesus pega ali, que Marcos diz lá, estava no contexto da casa, ali deveria ter mais. Jesus pega essa criança que já deveria estar acostumada com os trabalhos da casa, deveria estar acostumada com fazer as coisas ali, era como se fosse, ela era assim, o filho de algum empregado. Sendo filho de algum empregado, de algum servo, de algum escravo, alguma coisa assim, ele deveria estar integrado aos afazeres da casa, seria mais um criadinho ali da casa. Só que esse sem remuneração nenhuma, se é que os pais tivessem. Então seria um serviçal ali para fazer as coisas mais simples. E Jesus pega essa criança que não tem pretensão alguma, que não tem voz alguma, e bota essa criança como modelo do que vem a ser do reino de Deus, ser membro do reino de Deus. Jesus era o único que podia reivindicar esse papel de maior no reino de Deus, mas ele não fez isso. Antes disso, o servo, apresentou uma criança, que é um servo menor ainda, como o maior no reino de Deus. Então ele toca horror na cabeça daqueles discípulos. Veja a importância da mudança de pensamento. Eles queriam ser mais importantes
queriam saber agora, decide logo quem é que vai ser maior. E Jesus chega e diz, olha, muda a sua cabeça, você está completamente errado. Primeira exigência, conversão, mudança. Segunda exigência, humilhar-se. Aí é interessante fazer a correlação com aquela parábola do banquete. Quem deseja maior que quer ocupar o lugar mais alto, ele deve humilhar-se. Jesus, nessa parábola do banquete, ele diz o seguinte: se você for convidado para um banquete, não procure os melhores lugares, não. Senta lá no último. É melhor o dono da festa chamar você para sentar no lugar melhor do que você sentar no lugar melhor e ele mandar você se levantar, porque ali já está reservado para outro. A palavra tapeinu, do original aí, que tem o sentido de rebaixar, aplainar, nivelar por baixo. Novamente, é a criança que é colocada ali como padrão. Aquele que não se humilhar como uma criança. Isso significa que você não tem que procurar estar como cabeça da sociedade. E aí vai muito de encontro, vai a minha cutucada aqui, nessas igrejas que hoje prega aí você, aquele discurso judaizante, me desculpa a expressão, mas é essa, que pega lá do Antigo Testamento, você nasceu para ser cabeça e não ser cauda. Jesus mostra exatamente o inverso. Jesus mostra que é o contrário. Não procure ser o primordial, o primeiro colocado. Faça-se como servo, o mais embaixo, para que você seja exaltado. E não, a sua humilhação vai te gerar exaltação, e não o contrário. Bom, ser o maior significa você se tornar na posição daquele que já não tinha lugar na sociedade. É isso que Jesus quer mostrar. Inverta os papéis. Se você quer ser o maior, humilhe-se para a posição do menor. Você não deve pensar de você mais do que você realmente é. Ponha-se no seu lugar. Se o mestre, o dono do reino, o próprio rei, vem e se coloca como servo para tornar todos no mesmo nível, por que você vai querer ser mais do que ele? Ok? E aí, Paulo faz essa recomendação: renove a sua mente. Tá? Não pense de você mais do que você deve ser. Ok? A parábola do banquete está aí referenciada em Lucas 14, vale a pena dar uma olhada. Tá ok? Vamos lá. E a terceira exigência, que é receber a criança, receber os humildes, receber os mais fracos, em nome de Jesus. É preciso acolher em nome de Jesus. A palavra aí, dekomai, tem a ver com acolhimento. Receber, abraçar, tomar a vida daquela pessoa nas suas mãos. Esse é o propósito dessa palavra, é o sentido dessa palavra. Ocupar a sua vida em função da vida da outra pessoa, numa demonstração de cuidado. Ok? Isso quer dizer que ter um bom lugar no reino de Deus, se é que a gente pode chamar assim, né? Assumir uma posição de destaque, está literalmente comprometido com o próximo, com o pequenino, com aquele que tem dificuldade, com aquele que não é ouvido.
Isso é de fundamental importância na compreensão desse texto, ok? E a gente parte agora para a lição propriamente dita. A gente estava numa contextualização dela. Vamos partir diretamente para a lição agora. O fato desses 3 evangelistas narrarem o mesmo texto mostra a importância dele. Tá ok? O destaque, lá atrás eu falei sobre isso, o destaque de Marcos e Lucas, Marcos principalmente dá um destaque que ele estava no contexto de uma casa. Mateus não fala muito disso, Lucas também não, só fala que ele chamou a criança. Mas Marcos dá esse destaque, o que leva a crer que era alguém, aquela criança estava integrada com a sociedade da época. Diante da sociedade da época, a criança já trabalhava, só que ela trabalhava no contexto de ajudar os pais que eram os trabalhadores da casa de outro. Então ele era alguém já subjugado. A sociedade funcionava assim, daquele jeito, ok? E o destaque que a gente... Lá atrás eu falei sobre isso. O destaque que Marcos dá é que essa discussão deles estava muito ligada ao fato, chama a atenção, porque eles estavam observando que alguns estavam muito próximos de Jesus. Se você observar para onde Jesus ia, Pedro, Tiago e João iam juntos. Em vários lugares Jesus levava esses 3. Os outros não iam para tudo quanto é lugar. Mas esses 3 estavam lá. E isso devia estar gerando algum ciúme, alguma coisa assim. E aí eles começam a discutir essas coisas. E Jesus chega e bota no meio deles alguém que não era nem considerado. E para mostrar que quem era maior era justamente esse que nem sequer era considerado. Jesus aproveita para mostrar, nessa história, ele aproveita para mostrar que os valores do reino são completamente diferentes dos valores deste mundo. Vamos lá. Primeiro, ele chama uma criança para o meio. Com toda certeza tinha mais crianças lá. Aquela criança não devia estar isolada. Bom, continuando aqui. Eu tive um problema na câmera, eu tive que interromper. Continuando. Como eu disse até agora há pouco, ele chama uma criança para o seu meio. Jesus faz essa transposição. Muda completamente o foco. Diferentemente das pessoas que estão acostumadas ali com aquele ambiente, Jesus não excluía essa criança. Jesus não torna essa criança um páreo da sociedade. Ao contrário, ele vai lá e pega essa criança e inclui na sociedade. E ele diz, olha, esse é o modelo que eu quero. Para o meu reino, é este aqui o modelo que eu quero. Ainda que a gente não tenha nada a respeito dessa criança, não tem nada. Tudo que a gente faz é suposição. A gente sabe que ela é apontada como um modelo. Okay? E é isso que a gente quer pegar aqui. Mas Jesus, ao responder essa pergunta, estou falando do relato de Mateus. Os discípulos perguntam, quem vai ser o maior no reino? Eles estavam procurando saber, olha, da gente aqui, quem é que vai estar como maior no reino? E aí? Faça a sua escolha, mestre. Aí Jesus fala o seguinte, olha, antes de você querer ser alguém no reino, você tem que entrar nele. Antes de qualquer coisa, você tem que entrar. Você não pode ser alguém no reino do qual você não faz parte. E para entrar, tem regras. É preciso você entrar.
Se você quer entrar, primeira coisa, se você não se converter, não se tornar como uma criança, de maneira alguma você entra no reino. Primeira coisa, para entrar tem que se tornar como uma criança. Tem que se converter, mudar a sua direção. Abandonar a sua conduta atual. É preciso uma mudança de mente, está lá em Romanos 12:1. Renovação da nossa mente, uma renovação de postura, mudança de postura. A criança, ela tem uma postura completamente diferente do adulto. O que Jesus quer não é pegar a criança com o sentido de ser pequena, de ser sem autonomia, de ser inexperiente, não. Ele quer pegar no sentido da humildade da criança. A criança normalmente ela sabe do seu lugar. Normalmente ela sabe. Ela é muitas vezes inconveniente, ela atrapalha do nosso ponto de vista, mas ela sabe o seu lugar. Ela sabe que ela é criança. Ela tem essa noção. Essa criança que Jesus pega, provavelmente é uma criança dos servidores da casa, como eu já falei lá atrás, um criadinho, vou chamar assim. E é justamente essa criança, esse criadinho, que ele pega e coloca no meio da discussão, no meio da conversa. E aí, o texto afunila para um detalhe interessante, que é importante a gente notar. Essa criança, como eu já tinha falado lá atrás, a sociedade funcionava desse jeito. A gente não pode olhar para essa sociedade de lá de trás com os olhos da nossa sociedade hoje. A criança trabalhava, isso é um absurdo. Não, é um absurdo para a gente hoje. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Pré-adolescente. As crianças começavam a trabalhar, você pega até hoje mesmo, você pega crianças nas regiões menos favorecidas, as crianças começam a trabalhar cedo. Mas naquela época era natural isso era muito natural. Porque a sociedade funcionava assim. Essa criança, provavelmente uma criança abaixo de 12 anos, que para a sociedade da época, ela era excluída. Ela nem sequer era contada no recenseamento. Quando se tinha um censo, normalmente ela não era contada. O censo era feito apenas de homens e adultos em idade de guerra. Não era feito contagem de crianças. Tá ok? Não era levado em conta. E é justamente esse que não era levado em conta que Jesus pega e coloca ali no meio. E faz dele o centro de atenções. Transforma em modelo. E aí, não somente ele dá um choque para esses discípulos, não somente dá o choque, mas também promove um momento de reflexão. Vamos parar para pensar. E aí? Para ser grande, o que precisa? Já descobrimos o que é preciso para entrar, se tornar como uma criança, mas e para ser grande? Para crescer dentro do reino? Aí a gente olha para o outro ponto, para a segunda exigência, se humilhar. Se humilhar como aquela criança. A criança que assumiu o papel de servo, de trabalhador simples, executando tarefas bem simples dentro da casa, essa sim é colocada como exemplo. Precisa seguir esse padrão. Aquele que não participava das atividades dos adultos,
aquele que recebia só as tarefas do que era mais simples de se fazer, era esse que era tocado como exemplo. E aí Jesus aponta para as características dessa criança, que é o que vão fazer com que você seja enaltecido. A humildade, a confiança no adulto. A criança, ela confia no adulto. Você dá a mão para a criança, ela te dá a mão e fecha os olhos, ela vai junto com você. A dedicação, você dá uma coisa para a criança fazer, a criança pega aquilo ali e vai tocar o barco, ela vai junto, ela pega para fazer, ela se dedica. A simplicidade, a criança não fica buscando cabelo em ovo. A criança quer fazer acontecer, quer ser simples, tá? Mas principalmente a dependência, e no nosso caso, a dependência de Deus. A criança é completamente dependente. Ela precisa do adulto. No nosso caso, a gente precisa de Deus. A dependência de Deus. Mas Jesus, além de atentar para essas características, ele atenta para o acolhimento. Acolhimento. Quem recebeu uma criança, a minha recebe. Lá no versículo 5. É preciso a gente olhar diferente sobre esse acolher. O acolher não é simplesmente, vem cá que eu vou receber, não. O acolher significa receber essa criança e se ocupar dela. A pessoa recebeu o pequenino, não somente a criança, mas qualquer um que esteja em situação de vulnerabilidade, receber o pequenino, receber o vulnerável e se ocupar daquela pessoa, ter um compromisso com ela. Ok? Hoje, com toda certeza, a criança tem mais espaço do que tinha na época de Jesus. Mas a lógica que a gente vive hoje continua mais ou menos a mesma. A lógica do maior, do mais importante, ela não mudou muito. Eu quero ser o cara, eu quero ser o maioral, eu quero ser o destaque. A gente aprende muito isso desde pequeno. Isso tem a ver com reconhecimento. Ele não está errado por si só a gente querer reconhecimento, não é? O problema é quando isso se torna o nosso foco. Receber esse reconhecimento passa a ser o nosso foco. Aí a gente já não faz porque é certo ou porque tem que fazer. A gente faz por causa da recompensa. É muito diferente. Uma coisa é a gente fazer o melhor que a gente pode. Eu procuro fazer sempre o melhor dentro das minhas possibilidades, às vezes até ultrapassando, mas eu procuro fazer o que é o melhor, o mais correto. Eu procuro fazer dessa forma porque eu acho que é o certo. Agora, quando a gente faz, porque eu vou fazer, porque eu vou receber, aí é o estímulo, é diferente da motivação. Estímulo é o que vem de fora, motivação é o que vem de dentro da gente. Quando eu faço motivado, é porque aquilo ali, independente de eu ter recompensa ou não, eu vou fazer porque é certo, porque está em mim. Se eu estou fazendo pelo estímulo, a recompensa, o elogio, entendeu? Se o elogio não vem, eu me frustro. Se a recompensa não vem, eu me frustro. É essa lógica que tem que mudar. Então, uma coisa é você fazer o que é certo, o que é melhor. Outra coisa é o porquê que você está fazendo. As nossas motivações precisam ser avaliadas em todos os níveis de atuação. Todos. E, em especial, na comunidade de fé. Quando a gente está falando da comunidade de fé, isso tem que ser levado muito mais em conta. Ok? O que a gente vê? Os discípulos, eles não tinham entendido essa lógica.
Eles estavam discutindo ali entre eles porque estava havendo um ciúme dali da coisa. Pedro, Tiago e João estão o tempo todo colado. Por que os três? Esses três devem estar influenciando muito o mestre. Peraí, eu tenho que chegar mais junto também, eu também tenho que ter minha vez aí e tal. E aí, a gente traz isso pra gente. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós fazemos dessa uma premissa? Ok? Paulo fala lá na carta de Filipenses uma advertência muito interessante, que a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos. Não é questão de hierarquia. O outro é meu chefe ou meu superior hierárquico. Não é isso. Mas é questão do valor. Eu tenho que valorizar mais o outro do que a mim mesmo. Não é se anular. Não é se anular, tá bom? É muito diferente. Eu já cometi esse erro de me anular, de me matar para que o outro crescesse, subisse. Não é isso. Não é isso. Não estou falando de você se anular. Mas é na hora de você ter que escolher entre você e o outro, você priorizar o outro. Priorizar. Tornar essa pessoa de um valor maior do que você mesmo. Tá ok? Isso é a lição que a criança ensina da humildade. Tá ok? O que Jesus quer ensinar pra gente é que a gente precisa aprender com a criança esses três detalhes: a humildade, a confiança e a dependência de Deus. Olha o comentário da Bíblia de Estudo de Almeida. Jesus apresenta as crianças como modelo, pois elas têm uma atitude de absoluta confiança e humilde dependência. Pensa nessa frase. Jesus apresenta as crianças como modelo, pois elas têm uma atitude de absoluta confiança e humilde dependência. Ok? Só para constar. O que acontece? A gente chega na nossa juventude, a primeira coisa que a gente fala é: já sou adulto. Aí bota o nariz em pé, a gente não quer mais ouvir conselho, principalmente dos mais velhos, a gente quer fazer da nossa cabeça. E principalmente quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a dar com os burros na água. E a gente só vai aprender depois de dar muito murro em ponta de faca. O que Jesus quer é que a gente aprenda a ser humilde, a entender que a gente não cresceu tanto assim, que a gente precisa confiar em Deus. Eu gosto muito daquele cântico: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E é isso que muitas vezes acontece. A gente deixa de crer, a gente quer ser independente. E é aí que está a nossa falha. Para a gente ser cidadão do reino, a gente precisa ser dependente de Deus. A gente precisa ser humilde e reconhecer que há muito, muito, muito para a gente aprender. Só que a nossa dependência tem que ser do Senhor. Não tem nada a ver com a nossa idade. Depender do mais velho, depender do mais novo, não. A gente tem que estar dependente de Deus. Tá ok? E isso é para toda a vida. Para toda a vida. A gente precisa manter a pureza do coração própria das crianças. Olha só o que Paulo orienta na carta aos Coríntios: na malícia,
sejam como crianças. Está lá, primeira parte do versículo 20 do capítulo 14. Na malícia sejam como crianças. A gente não pode ser malicioso, mas ele termina o versículo dizendo o seguinte: quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que a gente não pode viver eternamente como criança. A gente tem que ter um espírito de criança, sem malícia, mas tem que crescer, tem que amadurecer, tem que parar de tomar leitinho e mingau e passar a comer uma rabada, uma dobradinha, um mocotó. A gente tem que sair daquele alimento ralo e partir para o alimento sólido. A gente tem que ser amadurecido. Isso não quer dizer abandonar a humildade da criança, mas a ter juízo de homem feito. Ok? A gente precisa crescer. E muitas vezes a gente confunde esse crescimento com rebeldia. E essa humildade, essa simplicidade da criança, a gente confunde com infantilidade. Quanta infantilidade a gente vê no meio evangélico. Quanta atitude infantil, pirraça, birra, descontrole, a gente vê. Falta amadurecimento, ok? Manter da infância a simplicidade, a confiança, a humildade e a pureza. Não quer dizer manter a falta de juízo. Falta de juízo deve ser largada para lá. Deve-se crescer. Paulo faz essa orientação. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. E aí, para a gente concluir a lição, uma das marcas do seguidor de Jesus é o equilíbrio. Cadê o equilíbrio? Tá ok? A gente deve deixar as coisas infantilizadas e manter as virtudes da criança. Ok? É entre as coisas infantilizadas que a gente precisa abandonar e as virtudes das crianças que a gente precisa manter para poder permanecer no reino e agradar ao Senhor. Também é preciso reconhecer, olha esse detalhe, reconhecer a importância das crianças, tanto no reino quanto na vida da gente. Ok? Muitas vezes a gente nem olha para as crianças. Quantas vezes a gente deixa de olhar para as crianças? Ok? Nós já fomos crianças. Todos nós. Eu não nasci com 50 anos. Nasci bebê. Não sei você, mas eu nasci bebê. Eu cresci, eu fui criança. 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Cheguei à minha adolescência, cheguei à minha juventude, cheguei à minha idade adulta. Eu estou chegando perto da minha idade de idoso já. A gente vai crescendo, a gente vai passando. Muitas vezes lá atrás a gente via atitudes dos adultos com a gente que a gente não gostava. E a gente repete essas atitudes com as crianças hoje. São brincadeiras desrespeitosas. A gente muitas vezes brinca com a criança, trata a criança como se ela fosse, sei lá, um débil mental, qualquer coisa assim. A gente trata a criança de uma maneira desrespeitosa. A gente faz brincadeiras que às vezes ofendem as crianças. Ok? E a gente precisa respeitar isso. A gente não dá ouvido para as crianças. Quanta sabedoria tem na boca das crianças. A criança tem uma sabedoria simples, diferente da nossa. Nem sempre elas estão corretas. Afinal de contas, elas não têm a experiência que a gente adulto tem. Mas isso não quer dizer que a gente não deva ouvi-las, pelo menos para ponderar, saber se está correto ou não.
e fazer-se e se sentir ouvido é fundamental. Quantas vezes a gente deixa de se dedicar ao diálogo com a criança? A criança quer conversar com a gente está fazendo 1000 coisas e a gente não dá ouvidos, a gente não presta atenção, a gente não dialoga com a criança. E principalmente, aí vai a minha cutucada para a igreja em geral. A igreja em geral, ela exclui a criança. Em geral. Eu vou contar um testemunho aqui de uma coisa que eu venho repetindo esse testemunho. Quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa, ela era da Adventista, eu fui com ela na Adventista lá da Rua do Matoso, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. E eu fiquei encantado com um trabalho que foi feito com as crianças. Como coordenador de ensino, eu tenho tentado trazer alguma coisa disso para a nossa igreja. Naquele dia, durante o culto da igreja adventista, lá no sábado, foi trazido as crianças, o culto estava rolando e foi trazido as crianças, o pastor sentou-se na beirada daquela parte de cima, né, do altar ali, sentou ali, chamou as crianças, colocou todas as crianças em volta, fez uma pregação para elas ali, no meio do culto. Ele interrompeu o culto, fez aquele culto, depois foi dada a explicação, tal, a pregação para elas, e foi dado material de estudo, desenho para elas, uma pastinha com desenho, com lápis de cor, tal, para elas colorirem, a historinha que ele tinha contado lá atrás. E as crianças participavam, houve cânticos de louvores infantis, tal, para que elas fizessem parte do culto. Elas não foram mandadas para o cultinho separado, que é o que a gente normalmente faz. A gente manda para o cultinho separado, porque elas não perturbam, não ficam correndo no meio do tempo. E a gente segrega essa criança. Quando a criança chega na adolescência, ela não está acostumada a ficar no meio do culto. Ela não está acostumada a ficar ali. Aqui não é o ambiente dela. Então é importante que a criança seja integrada ao culto. Ela tem que fazer parte. Há um tempo atrás, a gente tinha um culto, se eu não me engano, era o 3º domingo. O culto era dirigido pelas crianças da igreja. Todo o culto era voltado para as crianças. A pregação no final era feita pelo Ministério Infantil. E isso é uma maneira de integrar a criança à comunidade da igreja. A gente precisa se atentar a isso, integrar a criança. Lembra de uma coisa, ao acolher uma criança, estamos acolhendo ao Senhor. Ok? E para a gente fechar essa discussão aqui, que a gente sempre coloca no final da aula, que outras características das crianças as crianças nos ensinam hoje sobre como viver como discípulos de Jesus. Eu não estou pensando aqui naquelas que já foram explicadas. Eu quero que você pense em outras. Estou falando da humildade, da inocência, da dependência. Pense em outras características que as crianças têm e que a gente precisa aprender com elas. Pensa também, quais atitudes infantilizadas nós temos hoje na nossa igreja, na nossa vida como adultos dentro da igreja, que a gente precisa abandonar. Atitudes de criança que precisam ser abandonadas para que a gente possa amadurecer. Tá ok? E a terceira e última reflexão: como as crianças são tratadas na sua igreja. Pensa nisso. Leva isso ao seu pastor. Leva isso aos seus líderes.
como as crianças são tratadas na sua igreja. Elas recebem a atenção necessária, elas têm espaço dentro da igreja, elas são incluídas no culto comunitário, ou elas são segregadas no cultinho. Elas têm espaço para elas, para as atividades delas, elas são reconhecidas como parte, ou elas são um empecilho. Como que elas são tratadas? Fica a pergunta. E aí, para a gente encerrar, eu gostaria de orar com você. Essa aula foi difícil de gravar. Espero que tenha atingido o teu coração. Pai Celeste, Deus bondoso, obrigado, Senhor, por ter conseguido concluir, Pai. Atinge, Senhor, os corações daqueles que escutarem essa aula. Vai fundo, Senhor, tocando, para que a gente possa, como criança, voltar a confiar em Ti, mas não permanecer como criança infantilizado, que a gente possa crescer e amadurecer como homens maduros, como mulheres maduras, como pessoas com juízo perfeito, Pai, mas sem abandonar as características que Tu tanto valorizaste nas crianças. Seja presente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, até semana que vem.